Olá, tudo bem com você? Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, agora Atos capítulo 18. Paulo está em Atenas, está falando com uma grande multidão, há pessoas que estão aceitando, outras ainda estão cheias de dúvidas, outras vão rejeitá-lo. Mas vamos ver o que vai acontecer? E continua assim: e depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. O comentário diz assim: Corinto, localizada na Grécia, era uma grande cidade conhecida pela imoralidade e pela corrupção. Além disso, a idolatria fazia parte da religião dominante. O templo de Afrodite, por exemplo, possuía mais de 1000 prostitutas que eram consideradas sagradas. Paulo não olhava para as dificuldades do lugar, mas enxergava ali uma grande oportunidade de levar o nome do Senhor Jesus à população. É isso que motiva os servos de Deus a sacrificar a própria vida ao serviço da sua obra. Há muitas pessoas que, embora estejam envolvidas na criminalidade, na corrupção, na mentira, no vício e em outras situações de degradação moral e espiritual, não reconhecem que precisam do Senhor Jesus. Contudo, nosso dever é alertá-las para que a grande necessidade de buscar o seu socorro e a sua salvação. Então, Paulo terminou todo o seu trabalho ali em Atenas, seguiu agora para Corinto, mas ele deixou lá discípulos, lembra os nomes, no final do último livro nós lemos. E aí ele continua no 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então, Paulo não ficava totalmente parado, ou somente para o trabalho da obra de Deus. Ele tinha que se sustentar. E ele achava como trabalho fazer tendas. 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele ia à sinagoga para pregar, claro que ele não expunha logo de uma vez que Jesus Cristo era o Senhor, mas ele usava a sua tradição farisaica, a sua formação aos pés de Gamaliel. Então, ele tinha um bom respeito, ele era respeitado onde ele chegava, então ele achava espaço para pregar. Mas no momento certo, como está aqui impulsionado no Espírito, ele então encaixava o nome do Senhor Jesus. 6. Mas, resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. O comentário diz: eu estou limpo. A constante oposição dos judeus impediu Paulo de continuar anunciando o Salvador na sinagoga. Porém, ele deixou claro que todos tiveram a oportunidade de saber que o Senhor Jesus era o Messias que tanto aguardavam. Ademais, afirmou que não negou a verdade a eles, pois isso não seria culpado do sangue de ninguém. Assim, por terem rejeitado o Senhor Jesus, Paulo foi pregar para os gentios, que ansiavam conhecer a verdade. Não podemos insistir com quem não quer nada. A palavra de Deus é muito preciosa, por isso não podemos deixar de anunciá-la aos perdidos que estão em busca de salvação. E é verdade, por vezes perdemos tanto tempo com pessoas que não querem nada, apenas se aproveitar mesmo, E elas não percebem que o mal tranca todo o entendimento delas, obscurece o entendimento delas para que elas não entendam. Às vezes são capazes até de guardar mágoa quando nós queremos insistir um pouco mais com ela para ela poder se entregar a Jesus. E terminamos sendo até como mal vistos. 7. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. O comentário: certo homem gentil chamado Justo, temente a Deus e frequentador da sinagoga, ofereceu espaço na própria residência para o trabalho de Paulo.
Sua casa ficava ao lado do templo judeu, o que colaborou com a missão do apóstolo. Houve uma grande repercussão entre os coríntios quando souberam que ele pregava na casa de um cidadão romano, e assim muitos se converteram. Vemos que o sucesso da missão de Paulo começou com a oposição dos religiosos. Da mesma forma, quando nos deparamos com portas fechadas e resistência, não devemos nos abater, mas confiar em Deus, que abrirá quantas portas forem necessárias para que nada nos impeça de levar o seu nome aos que estão na escuridão. E assim eu vejo a obra de Deus, até pela Igreja Universal, que começou lá atrás com o desejo do bispo em ganhar muitas almas, e a obra de Deus cresceu, e não somente a Igreja Universal, mas muitas outras igrejas em que o seu líder tinha e tem esse desejo. E graças a Deus, Deus vem levantando uma igreja espiritual. Não estou dizendo aqui a igreja denominacional, mas a igreja espiritual. No 9, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Olha que palavras, Então, vamos analisar o que Deus falou com Paulo, Primeiro, não temas, ele não tinha que temer, porque com certeza nós somos seres humanos, passíveis de erros, de sentir tristeza, de sentir raiva, de sentir desmotivado, e talvez, quem sabe, Paulo nesse momento estava se sentindo desmotivado, Ele tentou de um jeito ou de outro, e aquelas perseguições todas, mas Deus vem até ele e diz, não temas, E ele fala, mas fala, quer dizer, olha Paulo, eu estou me agradando de você, pode continuar fazendo isso, vai lá nas sinagogas, anuncie meu filho. E ele falou, não te cales, não deixe que ninguém cale você, então fale, Ninguém pode parar a semente do Espírito Santo, foi por isso que ela chegou em nós. 10, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer o mal, pois tenho muito povo nessa cidade. O comentário do 10 diz assim, não temas, mas fala, o servo de Deus sempre confrontará o inferno na grande missão de anunciar o reino de Deus aos sofridos. Certamente haverá muita resistência e perseguição. Afinal, o diabo não se conformará em perder almas que estão sob o seu poder. Paulo enfrentou forte oposição e ódio contra ele e contra o evangelho. Por isso passou a recear sua permanência naquela cidade. Porém, Deus lhe deu a garantia da sua presença. Além disso, mandou que ele continuasse a falar do Senhor Jesus, pois mal algum lhe sucederia. É natural o ser humano sentir medo, mas o Altíssimo socorre os seus e não os deixa desamparados. Quando o servo crê nessa promessa, o medo, a insegurança, as dúvidas e as fraquezas são neutralizadas por sua fé. Ninguém pode silenciar a voz daquele que é cheio do Espírito Santo. Veja que magnífico, Porque eu sou contigo, Deus falou assim, olha, então não temas, não deixe de falar, fale, eu sou contigo. Tem coisa melhor do que essa? Você saber que Deus está com você, apesar de enfrentar tantas oposições, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quer dizer, enquanto ele estivesse ali, era da vontade de Deus e ele iria pregar para muitas pessoas. 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e os levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E mais uma vez, aqueles judeus que não entendiam bem o que Paulo queria falar, começam a perseguir Paulo, quer dizer, a inveja, Pura inveja. E dizendo assim, no 14, e querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavra e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque
eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio, nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em sencrência, porque tinha voto. Então Paulo não pôde permanecer ali muito tempo, mas seguiu o trabalho, porque ele não para, mas ele deixou frutos. Agora ele vai fazer 2 discípulos, Priscila e Áquila. Mas agora nós vamos para as cartas de Paulo para os Tessalonicenses, Agora nós saímos agora do livro de Atos, depois porque agora ele viajou para outra cidade, foi para a Síria, mas agora nós vamos ver as cartas do apóstolo Paulo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O comentário diz Paulo e Silvano e Timóteo. Na saudação inicial, a igreja em Tessalônica, Paulo inclui o nome dos seus auxiliares e companheiros Silvano e Timóteo, que estiveram com ele em várias viagens missionárias. Era uma forma de expressar sua amizade, seu carinho e seu reconhecimento pela importância, colaboração e pelo empenho dos dois em ajudá-lo na divulgação do Evangelho. Silvano, também conhecido como Silas, sofreu ao lado de Paulo ao ser espancado e preso com ele em Filipos. Timóteo, de igual modo, chegou a ser preso conforme o relato em Hebreus 13:23. Portanto, era justo que Paulo honrasse aqueles que estiveram com ele em momentos tão difíceis, na sua árdua missão de levar a salvação em Jesus Cristo. O 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. O comentário: damos graças a Deus por vós. Os cristãos da igreja em Tessalônica eram conhecidos e admirados pela fidelidade, fé, dedicação e principalmente esperança que tinham pela volta do Senhor Jesus. Isso enchia o coração do apóstolo de alegria e satisfação. Afinal, tudo isso era fruto do evangelho anunciado por ele naquela cidade. Por isso, Paulo e seus companheiros não somente oravam a Deus pelos cristãos tessalonicenses, como também lhes agradecia por eles terem se convertido à sua palavra. Então Paulo dá testemunho de que eles, sem cessar a obra dele, da vossa fé, o trabalho do amor, a paciência, a esperança, tudo isso por causa da fé em Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo dá o testemunho daquelas pessoas. Então, eram pessoas que estavam no primeiro amor. 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O comentário do 4 diz assim: a vossa eleição é de Deus. Paulo fala em algumas de suas epístolas, como a de Romanos, acerca da vontade de Deus, para que todos os gentios, ou seja, os que não faziam parte do povo judeu, tivessem a oportunidade de alcançar também a vida eterna. Isso se torna possível a partir do momento em que ouvimos o evangelho da salvação e nos voltamos para o Senhor com sinceridade e fé. Desde o princípio foi esta a intenção do Altíssimo, formar para si um povo santo e fiel, que pudesse viver com ele em perfeita harmonia e em obediência à sua palavra. Pela sua soberana vontade, o Senhor nos escolheu e nos tornou seus filhos e herdeiros da vida eterna por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Assim são todos eleitos aqueles que se rendem para o Espírito Santo e permitem que Deus venha trabalhar em suas vidas. 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O comentário diz:
em poder e no Espírito Santo. Paulo tinha consciência do imensurável poder do Evangelho, tanto para transformar vidas, quanto para curar e libertar os oprimidos. Mas, para que a sua eficácia fosse evidenciada, a palavra tinha que ser anunciada com autoridade na unção do Espírito Santo. Muitos falam da palavra de Deus, porém não são bem-sucedidos no seu ministério, pois em vez de passarem fé, as pessoas transmitem apenas informações a elas. Assim, por mais que as mensagens da Bíblia sejam maravilhosas, nada acontecerá se não forem anunciadas no espírito da fé. A palavra de Deus é o instrumento do Espírito Santo para levar paz aos aflitos e, sobretudo, a salvação a todos os que creem. Então, veja que forte, né? O Evangelho, né? A libertação do pecado. E ele fala o poder no Espírito Santo, né? Esse poder está à disposição de qualquer pessoa que se entregue, se renda a ele, né? O problema é que, às vezes, a pessoa ela quer o Espírito Santo, ela quer ter a plenitude da vida, a vida eterna, mas sem fazer nenhum sacrifício, sem ter que renunciar a nada. E não existe vida cristã sem sacrifício. Assim como não há como você emagrecer sem fazer uma dieta, não há como você ter um corpo bonito sem fazer exercício. Então, as coisas que você precisa ou quer da vida vão exigir sacrifício da sua parte. 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo. Então, aí você consegue compreender por que essa igreja ela está dando testemunho, porque ela passou por muita tribulação, mas com gozo do Espírito. Olha que diferença, né? Enquanto muitos estão vivendo atribulados e ainda culpam a Deus pelas suas tribulações, essa igreja era cheia do Espírito Santo, tinha alegria de viver, mas passava por tribulações. 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, quer dizer, eles serviam como testemunho, como hoje serve para nós. Tem pessoas que reclamam por tudo e por nada, né? Se o dia está sol é porque o dia está sol, se está chovendo é porque está chovendo, sempre está mal. Esses não tinham do que reclamar porque eles já tinham tudo. 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quer dizer, o próprio testemunho daquelas pessoas falavam por si só. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperando dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O comentário final vai do 6 ao 10. Fostes feitos nossos imitadores. Paulo não pôde ficar muito tempo em Tessalônica devido às perseguições movidas por alguns judeus invejosos. Porém, o pouco tempo que permaneceu naquela cidade foi o suficiente para anunciar a salvação por meio do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus. Vendo a intrepidez com que Paulo anunciava a Jesus, muitos se converteram ao Evangelho, e assim foi formada uma igreja temente e fiel. A base da mensagem de Paulo para os tessalonicenses era a segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso, havia dentro de cada um daqueles cristãos uma grande esperança quanto ao retorno do Senhor para livrá-los da ira futura, isto é, do juízo que virá sobre o mundo na grande tribulação. E a você, o que tem feito você permanecer firme na presença de Deus? Os milagres, as conquistas, as bênçãos, ou saber que Jesus está às portas e pode voltar a qualquer momento e você, como a igreja, a noiva dele, quer estar pronto? Bom, que Deus abençoe você, ilumine e guarde sempre. Fique bem, até a próxima leitura da Bíblia.